O início da nossa igreja foi no quintal, né, de uma senhora chamada Maria, aqui perto da casa do irmão Wagner. Tinha alguns adultos, a maioria era crianças. O pastor Yang é quem estava à frente do trabalho. O pastor Daniel, na época, era um missionário. Aí o templo, né, estava em construção. O templo ficando pronto, veio a inauguração do templo, né, e desde o início da nossa igreja nos foi assim ensinado, né, a adoração sincera a nosso Deus, ensinado a santidade nas nossas vidas, ensinado a consagração das nossas vidas ao nosso Deus. Nós tínhamos estudos, muitos estudos. Nós tínhamos questionários, nós tínhamos de responder aos questionários, as irmãs devem lembrar bem. Né? Nós tínhamos prova, né? Cada sala, né? Depois de um certo tempo, tinha prova e nós tínhamos de fazer essa prova. O primeiro batismo da igreja foram as irmãs Conceição, a Neide, a Ana, uma outra menina e eu. Eu sou uma oficial, era o chefe. A nossa prova, né, foi assim chique, né, foi lá em Santa Isabel. Eu lembro que eu tremia tanto, porque o pastor Yang ficava assim na nossa frente, a gente tentava responder, eu tremia demais. Houve várias conferências na nossa igreja, muito boas as conferências. Eu não sei assim certinho, mas eu vou falar primeiramente de 3, que eu lembro bem. Essa primeira conferência veio missionários do Canadá, muita gente, foi maravilhoso. Nós não sabíamos falar inglês, mas a gente tinha assim não sei, comunhão, a gente entendia e eles também nos entendiam. Muito bom, muito gostoso. Outra veio muitos pastores também da Coreia, né, coreanos, e a outra que eu lembro também foi o Adolfo, aqui no Bruscat, que nessa época veio a oficina G3, que fez louvor e pregação. Nós tínhamos vigília a noite inteira. O missionário, né, hoje o pastor Daniel, às vezes ficava a semana toda aqui no IP. Ele era muito presente, né, aqui na nossa igreja. Ele dormia até aqui nos bancos da igreja, e nós, as irmãs, né, trazíamos almoço, janta, café, porque ele ficava muito tempo aqui com a gente. Houve também a primeira escolinha, há 20 anos atrás, Escola Emanuel. As professoras foram a Isabel, né, uma irmã também que trabalhou muito, né, aqui no nosso meio. E ela veio aqui para a igreja por conta da filhinha dela, né, que veio apresentar. Né, e ela veio ver a apresentação da criança, da filha, e aí ela ficou na nossa igreja. Maravilhosa também a irmã. Foi a irmã Isabel, a Sônia e eu. Houve vários acampamentos em Santa Isabel, Curtia, em vários lugares assim, maravilhosos. As reuniões do Senhor eram toda quarta-feira, às 16 horas. Agora já tinha assim, um grupo muito bom de senhoras, mas senhores não tinha nada. À frente das senhoras tinha uma missionária também, lá de Brasília, a Isabel, outra Isabel que esteve aqui, que passou pela nossa igreja, que deixou saudades. Tinha culto de louvor, né? Teve cultos de louvor, só louvores. E a pregação, e cada louvor tinha versículos, né, falados, muito bom. Tinha também culto de oração, muita oração. A comunhão da igreja, não digo que hoje não tem, mas a comunhão da igreja era assim maravilhosa. Nós tinha muito amor, tinha muita intimidade, né? Tinha assim muita liberdade com os irmãos. Porque assim, a verdadeira comunhão, né, primeiramente, é com o nosso Deus. Quando nós temos
intimidade com o nosso Deus, né? Como nós temos liberdade com o nosso Deus, né? Nós temos também essa comunhão com os irmãos. Se eu fosse falar aqui, eu ia falar muita coisa, porque tem muita coisa, eu tenho que dar espaço para as irmãs. Eu queria, assim, falar, né, para todos nós, começar em mim, né, que nós possamos estar orando, pedindo para o nosso Deus, que nós possamos estar voltando àquele primeiro amor, né, fazer mais vontade do nosso Deus, com mais vigor, com mais vontade, com mais força, né, para que a nossa igreja, nos fins dos tempos, seja uma igreja de verdade, militante, que nós possamos estar fazendo assim sempre a vontade do nosso Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu cheguei aqui na igreja mais ou menos um pouco mais da metade de existência dessa igreja, e se fosse para a gente estar falando da história toda, a gente ia tomar bastante espaço, mas eu quero falar três coisas, né, que aconteceram depois que eu estou aqui. Assim que eu cheguei aqui no primeiro ano, teve um acampamento e o tema era consagração. Eu não sabia nada ainda do que era consagração, né? Tinha sido convidada pela igreja para ir até esse... Nem sabia o que era acampamento, o que acontecia, e lá foi maravilhoso demais. E um dos irmãos que estava dirigindo, no final, ele perguntou para a igreja o que você quer consagrar. E eu vi algumas irmãs, né, conversando, claro, com uma preocupação comigo, com a minha família que estava lá. E eu falei com Deus, eu falei assim, eu não tenho nada para me consagrar. O que eu vou consagrar? Aí eu vi alguns irmãos, né, falando que queria consagrar. E naquele momento eu lembro que era uma igreja, era pequena, uns banquinhos assim de madeira, bem simples mesmo esse acampamento. E eu, ali naquele banquinho próximo, eu não sei o que significa isso aí não, mas eu quero consagrar a minha família. E naquele momento eu falei com ele, assim, com as minhas palavras, assim, com toda a simplicidade, e eu agradeço a Deus, né, porque daí em diante eu fui crescendo, amadurecendo, sei que eu preciso aprender muito mais, amadurecer muito mais. E uma outra coisa, né, que eu tenho assim, observado na igreja é a preocupação de vários irmãos em estar semeando a palavra de Deus. Desde lá da escolinha, né, aí com o espaço cultural, muitos irmãos têm essa preocupação e isso também agrada o coração de Deus. E a outra coisa é que aqui a palavra é genuína, aqui prega a verdade. Então, assim, são essas três coisas, né, que marcou realmente assim na minha vida. Eu pretendo, né, continuar consagrando a minha vida e a vida da minha família, né, para o meu Deus. E peço assim que, como a nossa irmã Danina, né, que toda a igreja possa estar orando, né, pedindo para Deus que nós possamos estar amadurecendo cada vez mais, amadurecendo espiritualmente, né, para que nós possamos louvar, né, glorificar, nós possamos proclamar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né, com toda a gratidão do nosso coração. Boa noite, irmãos. Depois de presenciar as crianças, do espaço cultural, os adolescentes, os jovens, e agora as irmãs, tá? As senhoras, falaram, você tem que, como nós entoamos agora há pouco, graças, mil graças, pelo grande amor de Deus, porque hoje nós estamos aqui e eu estou falando um pouco sobre a Emmanuel. Falar da Emmanuel não é falar dessas paredes, sim, de cada um de vocês, que cada um de nós que somos e que formamos a Emmanuel. Então, assim, sou muito grata a Deus por esse momento, por esse privilégio de poder estar participando desse momento, homenageando a Emmanuel e agradecendo a Deus pela vida do irmão Everaldo, que eu sempre falo, porque pela persistência dele, de ter perseverado, no início eu maltratava ele, até chegar. Teve um dia que até expulsei ele para subir,
lá para cima para falar com o Wilson, que eu sempre, como eu já sabia o horário que ele ia falar do amor de Deus, eu já sempre, como eu tinha umas encomendas, eu sempre deixava para começar a fazer justamente às 3 horas, porque eu sabia que entre 3h20 e 3h30 chegava, no domingo lá na minha casa, para estar evangelizando isso. Então, sempre programava aquele horário para estar me ocupando, justamente para não dar espaço, para que ele me falasse a verdade. Peço perdão aos irmãos que muitas vezes eu rude. O pastor e a Rebeca, a primeira vez que foram lá, eu não ofereci nem água, né? Peço perdão por isso, né? E já fui atender e já entrei falando para o Wilson, é o seu pastor. Né? Tipo assim, como quem diz, vai lá que é o seu pastor, né? Vai atender. Então, por alguns segundos eu fiquei lá e subi, né? Quando ele entrou, eu subi, deitei, o Wilson foi lá e me chamou, então peço perdão, né, por isso. E entre outros irmãos, né? Assim, se for contar, vai passar 40 minutos, tá, irmã? Não só 40, mas uns 50. Então, são muitas histórias. Eu sou muito grata a Deus e hoje eu sei, né, como Deus transforma, né, como Ele muda, né, as nossas atitudes, a nossa maneira de ver as coisas, né, de entender que antes nós cremos apenas em Deus. Né. Muitas vezes eles iam falar de Deus, né, o irmão Johnil, o irmão André, o irmão Rodrigo, o irmão Jonathan. Foram uma vez na minha casa, a esses eu já servi o suco. Então, eu sei que, assim, me imaginar, dia 4 do mês que vem, faz 4 anos, né, até entrar anotado na Bíblia que o pastor me deu. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. E hoje, né, eu sei que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus... E um exemplo nós temos, durante esses 4 anos, eu vivi muitas coisas boas, vi os relatos das irmãs que iniciaram, eu tive o privilégio de assistir filmes, contando da história, dos trabalhos que as irmãs fizeram. Então eu sou mais do que privilegiada, durante esses 4 anos eu já presenciei tudo isso. Já tive o privilégio de ver tudo isso. Imagina essas irmãs e esses irmãos que iniciaram. Então é gratificante. E Deus muda, Deus transforma. Por exemplo, nós temos uma irmã que hoje está aqui no nosso meio. Também através de relatos e de testemunho da própria, que no início ela, quando tinha a escolinha, lá que as professoras, a irmã Zélia, a Nina, a Sônia, entre outras, davam aula, essa irmã, ela levava os filhos, para estudar, mas ela se escondia, para não ouvir, a palavra de Deus. E hoje, em um momento de dificuldade, a mesma porta a qual um dia ela não queria entrar, ela bateu para se humilhar e pedir ajuda. E hoje essa irmã, ela é uma bênção, no nosso meio. Ela é grandemente usada. Então, nós podemos ver a transformação, que Deus transforma. Eu me sinto agradecida por tudo isso. E sou muito feliz e agradeço a cada um de vocês e peço perdão àqueles que eu tratei mal quando ia na minha casa, falar desse amor tão grande, do amor de Cristo, o amor que transforma e que daqui a 4, 15, 27, 28, 30, 100 anos, possa, não nós, nós não vamos por esse tempo também, mas que essas crianças, filhos e netos possam estar também aqui falando quanto é maravilhoso servir esse Deus, e sendo grato ao Senhor Jesus, porque nos deu a salvação, nos libertou, nos fortalece cada dia, que possamos juntos continuar firmes nesse caminho, o caminho da luz que e aguardar com perseverança e não desistir até a volta de Cristo.
que vem buscar a sua igreja, que nós possamos todos estar nesse meio. Vou falar o nome da irmã que ela me permitiu, é a irmã Nair. Que você continue sendo uma bênção, que Deus possa estar te usando cada vez mais, que você possa estar com esse seu testemunho, edificando vidas, levando também a sua história para aqueles que necessitam e que você possa ser grandemente usada na obra do nosso Deus. Deus te abençoe.